O Grande Prêmio de Silverstone de 2025 representava, para muitos, uma das maiores oportunidades para Lewis Hamilton resgatar sua história de glórias diante do público britânico. Correndo em casa, com um carro competitivo e diante de uma torcida apaixonada, tudo parecia alinhado para que o heptacampeão brilhasse novamente no templo da velocidade inglesa. A Ferrari vinha embalada por uma série de atualizações que haviam transformado o SF25 em um carro capaz de lutar com McLaren e Red Bull em pé de igualdade. O cenário era quase ideal. No entanto, ao final de uma corrida repleta de reviravoltas, Hamilton terminou apenas em quarto lugar. Um resultado que, embora positivo sob alguns aspectos, deixou a nítida sensação de que havia mais para ser conquistado. E a grande pergunta que ficou no ar foi: por que ele, com um carro competitivo nas mãos, não conseguiu extrair o máximo da situação? Desde os treinos livres, Hamilton mostrou o ritmo forte. A Ferrari estava confortável em Silverstone. O carro respondia bem às curvas rápidas, aos trechos de alta velocidade e às mudanças de direção, pontos em que equipes como Aston Martin e Mercedes ainda sofriam. O carro italiano era forte em stints longos e também conseguia aquecer os pneus rapidamente em classificações, o que vinha sendo um ponto fraco em outros circuitos. Tudo isso oferecia a Hamilton as condições técnicas necessárias para fazer uma corrida de ataque. No sábado, porém, a classificação acabou sendo apenas razoável. Hamilton não conseguiu uma volta perfeita no Q3, o que o colocou atrás das McLarens e da Red Bull de Verstappen. A posição de largada não era um desastre, mas já significava que, para brigar por vitória, seria necessário algo além da simples consistência. Seria preciso agressividade, leitura de corrida e decisões perfeitas. O domingo chegou com o ingrediente adicional da instabilidade climática. Uma ameaça de chuva constante pairava sobre o circuito e, como sempre em Silverstone, qualquer precipitação se transforma num jogo de estratégia extremamente delicado. A largada foi limpa, e Hamilton se manteve dentro do grupo da frente. Nas primeiras voltas, sua experiência ficou evidente. Poupava pneus, controlava o ritmo e estudava os adversários. Mas, ao mesmo tempo, era perceptível uma certa hesitação. Enquanto Norris e Piastri impunham um ritmo mais forte, Hamilton parecia estar esperando pela corrida vir até ele, apostando em erros dos rivais ou em mudanças climáticas que bagunçassem o cenário. Essa abordagem conservadora, embora compreensível, talvez tenha sido o primeiro ponto que impediu um resultado mais expressivo. Em uma corrida onde o ritmo forte no momento certo seria decisivo, o britânico demorou a se posicionar com real agressividade. O segundo momento crucial veio com a chegada da chuva. A pista começou a ficar úmida e os times entraram em modo de alerta. A Ferrari teve um momento para brilhar, tomar uma decisão rápida e certeira sobre o tipo de pneu ideal. Mas a hesitação reinou. Hamilton reportava pelo rádio que a pista estava escorregadia, mas o time optou por deixá-lo mais tempo com os pneus slicks, acreditando que a chuva passaria rápido. Esse foi, sem dúvida, o maior erro estratégico da equipe, mas Hamilton, com toda a sua experiência, também poderia ter batido o pé, exigindo a troca. Já vimos o britânico ser mais incisivo no passado, até mesmo contrariando a equipe quando sentia que a leitura na pista era mais clara para ele do que nos computadores dos engenheiros. Dessa vez, ele confiou demais na decisão do time, e pagou por isso. Quando finalmente parou, Hamilton retornou à pista atrás de carros mais lentos e precisou forçar ultrapassagens em um traçado que alternava seco e molhado, criando um verdadeiro campo minado. Sua habilidade em pista molhada é lendária, e ele voltou a mostrar lampejos disso com manobras precisas e arriscadas, mas o tempo perdido na janela errada de pit stop já era irrecuperável diante dos líderes. A McLaren, especialmente com Norris, acertou todas as decisões, tanto nos pneus quanto no momento de ataque. Piastri, mesmo com uma punição, também manteve ritmo de ponta e demonstrou frieza nos momentos críticos. Hülkenberg, em uma atuação inspirada, aproveitou as oportunidades com perfeição. Enquanto isso, Hamilton precisou gastar energia se recuperando em vez de avançar rumo ao pódio. Outro aspecto relevante é o uso do carro em si. O SF25 era competitivo, sim, mas havia zonas específicas da pista onde não era tão estável quanto os rivais. Curvas de baixa velocidade, por exemplo, ainda representavam um desafio, especialmente com o acerto que a Ferrari escolheu para privilegiar velocidade reta e estabilidade nas de alta. Hamilton, experiente como é, teria meios para contornar essas limitações com ajustes finos ao longo da corrida, alterações no diferencial, na entrega de potência e até no mapeamento do motor. Porém, o britânico parecia estar constantemente lidando com o carro no limite do confortável, sem conseguir aquela margem de manobra que em outros tempos ele criava de forma quase mágica. O equilíbrio geral era bom, mas talvez Hamilton tenha sido um pouco conservador demais em sua pilotagem durante momentos decisivos, especialmente quando ainda havia margem para apostar. No final da corrida, Hamilton cruzou a linha de chegada em quarto. A Ferrari comemorou discretamente. Não havia falha catastrófica, não houve erro de pilotagem gritante, e o carro funcionou. Mas também não houve ousadia, arrojo ou antecipação. A corrida foi correta, e esse talvez tenha sido o maior problema. Em um cenário onde os rivais diretos ousaram mais e acertaram, ser correto não foi suficiente.
O Hamilton, que já encantou o mundo em corridas épicas na chuva, como Alemanha 2018 ou Turquia 2020, foi apenas competente. E com um carro que entregava performance, mas precisava de decisões assertivas, o resultado final ficou aquém do possível. Há também o aspecto emocional. Correr em casa tem um peso. A pressão de vencer diante do próprio público pode afetar até mesmo os maiores campeões. Hamilton carregava nos ombros a expectativa de 140 mil torcedores, além da própria necessidade de provar que ainda pode vencer com a Ferrari. Essa tensão invisível pode ter influenciado suas decisões, levando-o a não arriscar demais nos primeiros momentos da prova, ou a confiar excessivamente no plano traçado pelos estrategistas. Ao final, o tom de sua entrevista pós-corrida foi revelador. Orgulho, sim, pela performance e pela reação da torcida. Mas também frustração. Hamilton sabia que deixou algo escapar em Silverstone. A temporada ainda está longe do fim, e a Ferrari segue firme na luta por vitórias e pelo campeonato de construtores. O carro é competitivo, e o nível de evolução em relação ao início do ano é claro. Para Hamilton, porém, cada corrida representa não apenas a chance de vencer, mas de afirmar que sua escolha de ir para a Ferrari foi correta. Ele quer fazer história, quer conquistar com o time italiano o que conseguiu com a Mercedes. Mas para isso, não basta ter um carro bom. É preciso ousar, pressionar, antecipar. Em Silverstone, as condições estavam ali. A vitória talvez fosse difícil, mas o pódio estava totalmente ao alcance. Um erro estratégico e uma postura cautelosa demais custaram caro. E em um campeonato tão competitivo, esses pequenos desvios se acumulam rapidamente. Hamilton ainda é um gigante, capaz de extrair o melhor de qualquer máquina e de superar adversidades como poucos na história da Fórmula 1. Mas em 2025, com uma nova geração de pilotos ousados, agressivos e cada vez mais talentosos, a linha entre o genial e o apenas bom é extremamente fina. Em Silverstone, ele ficou do lado errado dessa linha. A corrida deixou a sensação de oportunidade desperdiçada. E talvez, no fim da temporada, essa lembrança volte com peso. Porque dias como aquele, com o carro certo, o talento certo e o cenário perfeito, não acontecem com frequência. E quando acontecem, precisam ser aproveitados até o limite. Hamilton não fez isso. E Silverstone 2025, em vez de consagrador, foi apenas um lembrete de que até mesmo os maiores podem deixar escapar o que parecia estar em suas mãos.